Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Hoje nós estamos aqui para fazer uma introdução ao livro de Tito, uma carta muito especial. Não é uma carta grande, é uma carta pequena, mas com muitos ensinamentos mesmo a respeito das Escrituras. Pensa numa carta onde você aprende com cada versículo. É tudo isso que você vai ver. Hoje nós vamos apenas trazer para você uma breve introdução, uma abordagem geral de tudo aquilo que esse texto tem para nos ensinar. Logo de início nós temos aqui quem é o autor dessa carta, é o apóstolo Paulo, um dos maiores sistematizador das escrituras. Tudo aquilo, a maioria das doutrinas que você ler na Bíblia foi escrita pelo apóstolo Paulo. E essa carta, ela é destinada a um homem chamado Tito, um jovem pastor que o apóstolo Paulo ganhou para Jesus e ele tem uma estima muito grande por ele, porque ele realmente abraçou o evangelho e por muitas vezes ele caminhou com o apóstolo Paulo para pregar, para ensinar e cooperava na obra missionária juntamente com o apóstolo Paulo. E Paulo vai escrever essa carta para ele com alguns objetivos bem claros que ele ia ter que passar para uma determinada igreja. Olha só, pessoal, essa carta, ela foi escrita mediante aos anos aí de 63, olha só, a 65 depois de Cristo. E olha só, foi exatamente numa cidade ou numa comunidade conhecida como Creta. Creta era uma cidade de que dentro da sua cultura aí era conhecido por pessoas como pessoas mentirosas. Tanto é que o próprio texto de Tito vai falar isso, que os cretenses são pessoas mentirosas. Eles eram conhecidos como pessoas enganadoras, né? Olha só, a corrupção moral era muito dentro dessa cidade. Havia ali muitas influências judaicas, né, legalistas e que tinham como ideias, né, trazer as velhas práticas ali, muitas vezes para os cristãos que estavam naquele lugar, e também havia ali muitos falsos mestres. Era conhecido também como uma cidade indisciplinada, o hedonismo ali era predominante também. E por que é muito importante a gente entender o contexto dessa cidade ou desse local, pessoal, dessa pequena ilha ali perto do mar Mediterrâneo? Porque esse contexto cultural que nós acabamos de relatar aqui para você era um contexto cultural que estava, de certa forma, influenciando a igreja. Então, quando Paulo está escrevendo, porque ele está querendo dizer que alguns hábitos culturais e de determinados lugares podem afetar aquilo que nós entendemos como verdade do Evangelho. Isso é um problema quando isso se torna uma prática, porque nós, como cristãos, nós vamos ter a responsabilidade de influenciar com a cultura do céu dentro da cultura aqui da terra. Tanto é que o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz isso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a cultura do céu, ela precisa impactar a cultura aqui da terra. E olha só, pessoal, qual o propósito dessa carta aqui? O apóstolo Paulo, ele tem aqui a intenção de instruir Tito a realizar algumas coisas. A primeira delas era trazer uma organização aqui, ó, para essa liderança, né? Uma organização dentro da liderança da igreja. Ou seja, na verdade, era organizar a liderança. O que significa isso? Ele deveria levantar presbíteros, mestres dentro daquele lugar para ensinar a igreja com firmeza. Por que ele tem que fazer isso, pessoal? Justamente porque havia nesse lugar muitos falsos
mestres. E essas pessoas traziam ensinamentos que não condiziam com o verdadeiro evangelho. Logo então, Tito, na verdade, teria que trazer o verdadeiro evangelho para essa liderança, para que ele soubesse exatamente aquilo que deveria pregar, as verdades do evangelho, ou seja, da sã doutrina, porque eles precisavam fazer algo, que é formar uma igreja exemplar. Dentro do mundo, nós temos essa responsabilidade de se tornar um exemplo para a nossa sociedade, né? Dentro da comunidade a qual Deus nos chamou. E diante de tudo isso, Paulo vai ensinar para Tito e vai instruir Tito, na verdade, sobre as verdades do reino, vai fazer lembrar de algumas coisas. E quais são as coisas que ele vai lembrar? Uma delas é sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Essa graça que é uma graça transformadora. Por quê? O que é a graça? A graça, ela é um presente de Deus, ela é um favor imerecido, né? A gente recebe algo de Deus, mas nós não merecíamos isso. E essa graça vai permitir que a gente realiza algumas coisas dentro do mundo que nós vivemos. Ou seja, a graça, ela não pode ficar apenas no campo da mente, pessoal. A graça, ela não pode ficar apenas no campo da mente. Ela precisa transformar a realidade com a qual nós vivemos, a vida das pessoas, a família onde nós estamos. Então a graça, ela vai nos educar para a realização de coisas que naturalmente nós não faria, ok? Dentro dessa estrutura desse livro, nós começamos lá no capítulo de número 1, olha só, nós começamos aqui no capítulo de número 1 fazendo algumas coisas. Aqui, o que Paulo vai instruir Tito aqui? Falar e estabelecer uma liderança que tenha a capacidade para combater os falsos ensinos, combater o erro daquilo que estava sendo ensinado para os irmãos daquele lugar. Já no capítulo de número 2, nós vamos ver o apóstolo Paulo aqui colocando uma base doutrinária ou teológica para afirmar. Porque se ele vai dizer que a igreja precisa fazer algo, ele precisa aplicar também uma base doutrinária aqui para que eles entendam por que eles devem fazer isso. Então ele vai aplicar, é dentro desse capítulo aqui que ele vai falar sobre a graça e o que a graça tem essa capacidade de fazer. Quando nós chegamos então no capítulo de número 3, ele vai falar sobre a cidadania cristã, ok? E de boas obras, da onde você é e aquilo que você deve realizar dentro do mundo, que ele vai falar sobre essas obras aqui de justiça, ok? Ele vai falar sobre as obras que nós devemos realizar como cristãos aqui na terra e que essa igreja precisava entender essa verdade. Bom, dentro dos temas que se trabalha dentro desse livro, como nós já falamos aqui para você, vai se falar sobre a sã doutrina, né? A verdade, o evangelho puro e simples, sem mistura, né? Não é aquele evangelho líquido onde se mistura para amenizar, não, é a sã doutrina. Vai falar sobre a graça transformadora, essa graça que nós, esse favor, esse presente que nós recebemos, mas que nos capacita para fazer algo, para transformar alguma coisa, e esse livro vai explicar isso para nós. Também vamos ser ensinados sobre as boas obras.
ok? Vamos ser ensinados sobre as boas obras, o que essas obras de justiça, como devemos proceder. E aqui também ele vai falar sobre os falsos mestres, aqueles que tinham capacidade para ensinar, só que na verdade eles tinham o objetivo de distorcer as verdades do evangelho. Mas acima de tudo aqui, nós temos aqui uma liderança qualitativa, que era o objetivo do apóstolo Paulo de formar essa igreja, uma liderança que ela tivesse qualidade, que ela fosse uma liderança forte, firme dentro daquilo que se for que devesse pregar dentro do contexto daquela igreja, porque eles deveriam lidar também com outros mestres que eram falsos mestres, que na verdade tinham o objetivo de distorcer as verdades e às vezes desvirtuar, tirar alguns irmãos ali do caminho da palavra, ok? Dentro de uma aplicação bastante resumida aí, Tito vai ter essa responsabilidade de estabelecer uma forte liderança espiritual, combater o erro com firmeza, mostrar para a igreja que eles deveriam ter uma vida santa e formar uma igreja que fosse saudável, uma igreja que vivesse pela palavra e vivesse a palavra. E, acima de tudo, ser um exemplo público, né? Por quê? Porque Deus precisava se manifestar através do exemplo desses irmãos ali da cidade de Creta, ok? Então, esse é um breve resumo sobre o livro de Tito e, com certeza, nos próximos vídeos nós vamos trazer aqui para vocês mais informação sobre esse livro e eu tenho certeza de que você vai ser extremamente abençoado por Deus ao observar tudo aquilo que esse livro tem para nos ensinar, ok? Até o nosso próximo encontro.